longo de seus sermões, William Branham fez observações que, na época, pareciam distantes da realidade comum. Ele mencionava que existiam partes do mundo ainda desconhecidas pelo homem, lugares cobertos por gelo onde coisas estavam escondidas e ainda não haviam sido descobertas. Em mensagens de perguntas e respostas, ele afirmou que haviam regiões geladas do norte guardando segredos que o homem ainda não tinha visto. Décadas atrás, isso soava apenas como uma observação curiosa. Não havia interesse político nesses territórios. Não havia tecnologia capaz de atravessar quilômetros de gelo. Não havia debate geopolítico sobre essas regiões. Mas William Branham também dizia algo mais profundo. Tão profundo que a maioria do povo de sua época não conseguia assimilar. Ele afirmava que Deus havia escondido coisas na terra que seriam reveladas apenas no tempo certo, que existiam riquezas guardadas para um momento específico da história. Em outra mensagem, ele declarou que as nações começariam a se mover por coisas que antes pareciam sem valor. E hoje nós estamos vendo os movimentos do presidente Donald Trump para anexar a região da Groenlândia, que está sob o domínio da Dinamarca. Vemos outras nações como China, Rússia e União Europeia com os mesmos interesses na região. E isso tem levado o mundo à beira de um conflito geopolítico. Territórios esquecidos, lugares remotos, regiões que pareciam inúteis aos olhos humanos. Ele nunca citou diretamente nomes geográficos. Nunca ela apontou diretamente para um mapa, mas descreveu um cenário com impressionante precisão. Gelo, isolamento, riquezas ocultas e um interesse futuro das nações. Hoje, a ciência confirma que sob o gelo do extremo norte existem minerais raríssimos, recursos estratégicos e rotas que podem redefinir a geopolítica mundial. O que antes parecia apenas gelo, agora é alvo de atenção internacional. O que antes parecia esquecido, agora é estratégico. E as palavras ditas décadas atrás por William Branham começam a ganhar um novo significado histórico. Não como uma previsão geográfica direta, mas como uma descrição profética de um cenário que só agora começa a se revelar diante dos olhos do mundo. Por muitos anos, aquelas palavras ficaram apenas registradas em fitas e livros. Observações sobre regiões geladas do norte, riquezas escondidas, segredos militares dos Estados Unidos e um interesse futuro das nações. Parecia algo distante, sem aplicação prática, sem conexão com o noticiário do mundo. Até que, de forma inesperada, o cenário começou a mudar. Em 2019, o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração que chamou a atenção da imprensa mundial. Ele demonstrou interesse real em adquirir a Groenlândia. Para muitos, aquilo soou como uma ideia estranha, algo fora da lógica política comum. Mas estrategistas militares e analistas geopolíticos entenderam imediatamente o que estava por trás daquela proposta. E agora, em seu segundo mandato presidencial nos Estados Unidos da América, Donald Trump quer tornar realidade a compra e anexação da Groenlândia. E não é à toa que a América do Norte mantém, na Groenlândia, sua maior base militar fora de seu território. A Groenlândia ocupa uma das posições mais estratégicas do planeta. Controla rotas polares que estão se tornando cada vez mais navegáveis. Possui uma base aérea americana fundamental para o controle do Ártico. E principalmente guarda sob o gelo reservas de minerais raros, urânio, petróleo e recursos essenciais para a tecnologia moderna. O que antes era visto apenas como gelo, agora é visto como um tesouro estratégico. O que antes parecia sem valor, tornou-se alvo de interesse das maiores potências do mundo. E, de repente, as descrições feitas décadas atrás por William Branham
começam a se encaixar em um cenário real, atual e verificável. E as nações estão se agitando. O gelo das regiões do norte estão derretendo, e o que está surgindo embaixo daquele gelo são coisas mais do que surreais. Além de minerais preciosos e novas rotas comerciais, segredos militares dos Estados Unidos que haviam sido mantidos escondidos do mundo por décadas, desde o tempo da grande corrida armamentista entre os Estados Unidos e a União Soviética, agora a Rússia, estão sendo revelados. E tudo isto não porque um nome foi citado, mas porque o quadro descrito por William Branham está diante dos nossos olhos. Regiões geladas do norte, riquezas escondidas sob o gelo, e as nações se movendo em direção a esses lugares. O mundo político começa a caminhar exatamente na direção que havia sido descrito por William Branham, e é isso muito antes de qualquer debate moderno sobre o Ártico. O que era apenas uma observação espiritual, agora encontra eco na realidade geopolítica. Antes de continuar, deixa eu pedir para você deixar seu like para o vídeo e se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Então, ao longo da história bíblica, sempre houve um padrão claro. Deus fala algo que no momento parece pequeno, distante, até mesmo sem importância. O padrão bíblico sempre foi o mesmo. Foi assim com a escravidão que os egípcios impuseram sobre a descendência de Jacó, até que o profeta Moisés entrasse em cena para cumprir a profecia, e Israel cruzasse o Jordão novamente, de volta à terra que mana leite e mel. Foi o mesmo padrão bíblico que Deus usou quando enviou Samuel à casa de Jessé para ungir Davi como o novo rei de Israel, quando Davi ainda era uma criança. O nascimento de Jesus Cristo foi profetizado cerca de 700 anos antes pelo profeta Isaías, seguindo o mesmo padrão bíblico. Anos passam, décadas passam. As pessoas esquecem e perdem a crença nessas palavras. E então, de repente, o cenário muda. E aquilo que foi dito ganha um novo significado. O que antes era impossível de cumprimento e difícil de entendimento, agora começa a tomar forma. Não porque alguém forçou uma interpretação, mas porque o próprio tempo revela o sentido das palavras. Quando Branham falava sobre regiões geladas do norte, riquezas escondidas sob o gelo, e questões militares e o interesse futuro das nações, ninguém imaginava que um dia o mundo político discutiria exatamente isso. Ninguém imaginava que aquele território esquecido se tornaria estratégico para as nações, sobretudo a América. Ninguém imaginava que as potências mundiais voltariam seus olhos para o extremo norte do planeta. Mas hoje, isso está acontecendo diante de nossos olhos. O gelo está derretendo. As rotas estão se abrindo. Os recursos estão sendo descobertos. Segredos militares estão surgindo. E as nações estão se movendo. Não como coincidência, mas como parte de um cenário que começa a se alinhar com descrições feitas muito antes do tempo atual por William Marion Branham. A Groenlândia pode parecer apenas um território gelado no mapa, mas talvez ela seja uma peça silenciosa dentro de um quadro geopolítico muito maior. Um quadro onde Deus já sabia, muito antes, que o mundo um dia olharia para o norte. E quando o mundo olha para onde Deus já havia mencionado, é impossível não perceber o padrão. O mesmo padrão bíblico usado por Deus desde a criação. O que parecia distante, agora é real. O que parecia abstrato, agora é visível. O que parecia apenas gelo, agora chama a atenção das nações. E as palavras antigas de William Branham, rejeitadas pela maioria das religiões, continuam ecoando no presente. Em algumas de suas mensagens pregadas há décadas, podemos observar muitas destas coisas citadas aqui. Then a
believe it was the senator of some state, was just talking to Brother Shakarian, and up in Greenland, where this nation is prepared from Greenland to destroy the earth with atomic weapons. Just one touch, and any nation will go plumb off the earth. See, the only thing we hear is just, they got a bomb, will do certain things, but they got it bigger than that, you know. You don't let all your secrets out when it's in national affairs. And this man is coming to Miami in July, where I'm to hold a meeting at Miami, Florida. And there was a missile got in a screen. And something in the screen, and this man had orders to pull a lever. And that would have been it. But he said himself that he could not pull it, which would have loosed I don't know how many big rockets of bombs and whatever more, and the battle would have been on. But something wouldn't let him pull it. I wonder if that was God. That there's somebody here that's not saved yet. Hallelujah. That it just can't happen till that takes place. That just shows how close we are. See, the angel said to Lot, get out of here, because I can do nothing till thou hast come hither. He has to get out first before he could do anything about it. So, years ago, the big nations were predominant. Those who had great ships and many men, like China and Russia and United States, they were predominant nations. That's no more. Any little nation can just destroy the whole earth. So there's no more in size of it. It's just waiting for time. And the angel said that morning to Lot, after he'd give the message, he said, hasten, come hither, for I can do nothing till thou hast come hither. I want you to notice this now, because we have to cut short here on account of the prayer line. Did you notice what the angel said? I can't do nothing till you come hither. What was it? It was a message of deliverance. And before one speck of fire could fall from heaven, Lot had to get out of Sodom. And before one drop of rain fell from heaven, Noah went into the ark. And before the atom bomb can strike this nation, the church will go in the rapture to meet the Lord Jesus. And if the Sputniks and the missiles are set, and the hammers are pulled back, the angels are all standing in order. Hallelujah. The great quarters of heaven is crowded full. The harps are all in tune. The great bands are already practiced up. There's a homecoming time pretty soon for the church of the living God, who's been waiting His coming. Everything's in order. I'm so glad. I'm getting so tired. Oh, for that great hour. And to think that we've had a part in this junction time. Remember, so shall it be in the coming of the Son of Man, when the Son of Man is being revealed from heaven. Now remember, before the rain fell, Noah was in the ark. Before the fire fell, Lot was out of Sodom. For the angel said, I can't do nothing until you come hither. I've got the lever in my hand to pull and make the fires fall from heaven. And I think that's exactly the angel of destruction is holding the hand of Russia with the atomic bombs until the church comes together and one great body of Christ
can't do nothing till you come hither. Oh, if that isn't a blessed assurance. Obrigado por assistir o vídeo até o final. E que Deus te abençoe e abra teus olhos para ver o que Ele está a fazer hoje. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.